Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui neste momento para falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Porém, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos realizar uma prece. Amado Mestre Jesus, bons amigos, esteja conosco neste momento para que possamos ter muita paz, muita tranquilidade, a fim de falar mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos. Mestre, esteja em comunhão conosco, hoje e sempre. Então, nós vamos iniciar o estudo dessa passagem do Evangelho, do capítulo 10, dos seres misericordiosos, e nós vamos falar um pouquinho dos itens do 16 ao 21. Esse trecho do capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a indulgência. E o que seria essa indulgência? A indulgência é a disposição que nós temos em perdoar as culpas e os erros dos outros. É a ter a clemência e a misericórdia. E aí a gente entende como misericórdia aquilo que nós temos de compadecimento com o sofrimento e as dores do próximo. Nesse capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a indulgência, porque ela é um sentimento fraternal, ela é um sentimento doce, e que todos nós devemos ter, mas que muitas vezes nós não temos, porque ainda sentimos muito doídos para com os outros. Aqueles que estão ao nosso redor, eles têm os seus erros, as suas dificuldades. Porém, quando nós apontamos a eles esses erros, quando nós expomos esses irmãos nossos, agimos de uma maneira não tão boa. Por quê? Todos nós somos seres de defeitos e erros. Todos nós estamos vivendo este momento para sermos melhores. E aqueles amigos que estão conosco também estão nessa caminhada. Muitas vezes, quando nós expomos os erros, agimos com maledicência, deixamos de se colocar no lugar do outro. Porque o outro, ele tem os seus defeitos, mas expô-los não vai fazer com que ele mude. Porque todos nós sabemos o peso de termos as dificuldades internas que nós temos. Todos nós choramos, todos nós sentimos tristonhos. E agirmos dessa forma, sem misericórdia, sem clemência, só vai fazer aumentar essas dores no outro. Este momento em que nós estamos vivendo, onde se faz necessária uma convivência familiar, onde nós temos que estar com aqueles que escolhemos uma grande parte do dia, faz mais necessário ainda a indulgência. Porque muitas vezes geramos conflitos, geramos situações em torno de nós que não eram necessárias. Agimos ali com impaciência e acabamos gerando em nossa volta um local de muito sofrimento, onde aquela energia pesada das discussões e dos conflitos se fazem presentes. Não podemos deixar de ter calma e paciência, termos harmonia onde nós estamos vivendo. Quando somos indulgentes, nós agimos ali em favor de nós mesmos, porque nas relações em que nós temos, não é fácil conviver, porém é uma dádiva nós a termos. Porque aquele que é clemente, ele não indulgente, ele não faz observações chocantes,
ele não tem censura nos lábios. E quando ele observa as dificuldades do outro, ele se cala. Por quê? Fazer críticas sem pensar nas consequências é algo muito sério, porque nós não sabemos o peso da nossa fala na vida do companheiro, na vida daquele irmão que está conosco. Porque nós sabemos a forma como estamos falando, mas a maneira como ele vai receber aquilo é algo que é importante nós pensarmos. Porque quando nós colocamos energia, quando agimos com cólera, o outro recebe tudo aquilo. E ele assimila, e isso gera dores, gera mágoas. E muitas vezes, aquelas pessoas que são, para nós, muito especiais, que encantam a nossa vida, acabam indo embora. Por quê? A nossa impaciência, a nossa intolerância gerou nela ali um sentimento de muita tristeza para conosco. Então, o mais importante que nós temos dessa passagem do Evangelho é essa paciência que devemos ter. Porque nós desaprovamos as atitudes do outro, apontamos, mas muitas vezes realizamos o mesmo e nós não conseguimos enxergar isso. No início desse capítulo, ele fala um pouquinho sobre a trave no olho, né? Do argueiro e a trave no olho. Aí argueiro nós entendemos como um cisco, né? A palavra argueiro. E a trave no olho, porque muitas vezes nos incomodamos com o cisco que está no olho daquele companheiro e não reparamos na trave que está nos nossos próprios olhos, né? Nós queremos impor a ele a nossa forma de ser, impor a ele a nossa opinião, no momento em que precisávamos calar, no momento em que precisarmos ser pacienciosos e agirmos com equilíbrio. Quando criamos essas situações, que muitas vezes são frívolas ou são até bobas, nós criamos uma energia de irritação e um círculo de agressões, porque no momento em que eu ajo com agressão para com o outro, automaticamente ele responde a esse revide e nós continuamos nesses círculos de violência, nesses círculos onde a harmonia não se faz mais presente. E magoamos corações e geramos lágrimas nos outros e em nós mesmos. Nessa passagem, ele cita o Pai Nosso, e é um pequeno trechinho do Pai Nosso que é importante. Perdoar as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E é um compromisso que nós temos para com Deus. Por quê? Quando nós agimos dessa forma, com uma energia negativa para com o outro, nós deixamos de ter o amor, a caridade, o respeito pelo outro. E Deus, ele nessa passagem coloca para nós que Deus ele vai ter indulgência para conosco, porque ele vai ter o entendimento dos nossos erros e vai dar para nós a força necessária para que a gente possa se corrigir e trilhar um novo caminho. E ele sabe que nós somos seres que podemos nos arrepender e construir novas coisas para as nossas vidas. E esse perdão que ele tem é exatamente aquilo que nós precisamos ter para com os outros. Por quê? Quando nós substituímos a cólera pelo amor, nós ganhamos muito mais. Se em uma situação em que aquele companheiro, aquele filho, ele não é exatamente aquilo que nós queríamos que fosse, o nosso exemplo do bem fazer, o nosso exemplo de seguir fazendo as coisas do bem, vai ajudá-lo muito mais, né? Porque se somos o exemplo, ele tem em quem se espelhar para tentar ser melhor. Porque todos nós temos más tendências para vencer,
nós ainda temos defeitos a corrigir, hábitos a ser modificados, e cada um carrega o fardo para superar. Só nós sabemos o peso de sermos nós mesmos e as batalhas e lutas diárias que nós temos que travar. E é exatamente isso que nós temos que observar no outro, porque aquele outro, ele sente dor, aquele outro chora, aquele outro carrega a sua história. E quando a gente passa a enxergar ele como ele fosse nós mesmos, a gente consegue ter a indulgência. Porque se enxergarmos as dificuldades do outro, nós não podemos ser cegos perante as nossas. Enxergar que em todas as situações há um peso ruim, porém há um peso bom, e que todos nós carregamos vícios, mas carregamos virtudes, e começar a perceber os pontos positivos é mais importante. O que será que aquela pessoa tem de bom? Né? Agora, neste momento de convivência que nós estamos tendo, é o momento de começarmos a enxergar as coisas boas. E aí até a gente faz um pequeno lembrete que muitos irmãos perderam os seus queridos, né? Foram embora, né, com essa pandemia. E isso faz com que a gente reflita. Será que ao destratar essas pessoas que estão comigo, será que machucá-las vai ser bom para mim? Será que eu não deveria agradecer por ter essas pessoas ao meu lado neste momento, por ter essa oportunidade de estar com eles, né? Porque quem de nós sabe dizer o que vai ser daqui para frente? Então, mais importante neste momento é não ter esse sentimento de prazer ou satisfação em denegrir o outro, nem agir com maldade, né? Não querer apontar as faltas, né? Só por uma satisfação interna. Precisamos neste momento ter um equilíbrio, o bom senso em todas as nossas ações. Analisar, pensar, sentir e perceber a melhor forma de falarmos, a melhor forma de agirmos. Que não é fácil conviver, né? Exige de nós muita paciência e exige também muito cuidado, sabedoria, diálogo, né? Em todos os momentos. Ter esse respeito, porque nós precisamos construir em torno de nós um lugar de paz, de harmonia, onde os corações se sentem acolhidos e amparados. E muito mais agora nessa situação onde todos nós estamos ansiosos, muitos desenvolveram algumas depressões, tristezas, medos e angústias, então mais ainda nós precisamos criar no nosso cotidiano uma atmosfera de paz e tranquilidade. Mais ainda, nós precisamos trazer a indulgência para perto de nós, porque o indulgente, ele não é aquele que perdoa, mas é aquele que nem chega a se ofender com os erros do outro. Porque quem é indulgente não sente nenhum tipo de sentimento ruim para com o outro, porque entende que todos nós estamos trilhando um caminho de evolução. Entende que precisamos de uma superação conjunta. E aí tudo vai acabar sendo aliviado. E o peso que nós sentimos das dificuldades do caminho são substituídos pelo amor e pela gentileza em todos os locais em que nós estivermos. Se nós conseguirmos ser os agentes dessa mudança, a vida vai se melhorar, porque nós vamos nos ajudar e ajudar os outros, porque nós vamos ter a paciência e nós vamos ter o entendimento. E aí, dentro desse capítulo, ele fala também da importância
de se compadecer pelo sofrimento do outro, que aí a gente entende a palavra misericórdia, como eu já havia dito no início, que é esse compadecimento com o sofrimento alheio, que é ser solidário nos momentos de dificuldade do próximo, não julgar o outro precipitadamente. E quando não tivermos algo de bom a ofertar para o outro, fiquemos em silêncio. Ter a tolerância que cada um está num estágio de esclarecimento, que nem todos vão entender o mundo ou enxergar as coisas como nós enxergamos. Isso é importante. Conseguir secar as lágrimas e amenizar o quanto for possível a dor do próximo é esse convite que o Evangelho tem para conosco, que é a gente ter essa caridade viva, que é o amor em ação, né? E perdoar infinitamente aqueles que caluniam nós, como Jesus trouxe, e acreditar que todos nós vamos crescer e vamos ser seres melhores. Tanto daqui a um tempo, talvez uns cheguem mais rápido, outros menos, mas todos nós vamos ser seres melhores. E aí, construir para nós uma vida com um amor incondicional em torno. Porque quando nós somos pacienciosos, quando nós agimos com carinho e com amor para com o outro, naqueles momentos em que nós vamos escorregar, vamos cair perante as dificuldades, nós vamos ter mãos amigas a nos reerguer, mãos amigas que vão nos carregar no colo e ajudar. E isso é muito importante. Que guardar e amparar e ter esperança sempre nas nossas vidas. Todos nós estamos vivendo um momento difícil e todos nós precisamos ter muita tranquilidade e positividade neste momento, o que não é fácil. Mas se nós tirarmos um pouco a cobrança para conosco, a cobrança que nós temos para com os outros, se nós abraçarmos com carinho, tirarmos aquelas palavras amargas e duras e substituirmos por palavras gentis, doces, as coisas vão ficar um pouquinho mais leves, né, neste momento. Lembrar que nós temos muitas coisas boas na nossa vida. E lembrar que as pessoas que estão conosco, elas contribuíram muito para o nosso coração e para a nossa construção enquanto pessoa. Elas colocaram em nós muitas coisas boas. E isso que precisamos lembrar também. Que nós depositamos nos corações, mas os corações também depositam em nós. E poder acolher aqueles que estão próximos de nós é uma dádiva, né? E assim nós vamos seguir com confiança, com fé, de que tudo vai estar melhor. E que o nosso caminho vai ser repleto de amor, de carinho, né? Que nós vamos ter amizades sinceras, que nós vamos conseguir levar ao outro paz e luz sempre. Então, dessa passagem do Evangelho, o mais importante é sermos indulgentes ou tentarmos agir com indulgência. Claro que não é uma tarefa fácil, mas se nós conseguirmos aos pouquinhos, naquele momento em que sentirmos aquela vontade, né, de destratar, aquela vontade de brigar, nós conseguimos calar, conseguimos respirar fundo, pensar, falar, não, hoje eu não vou estar magoando o próximo, hoje eu vou agir com sabedoria nas minhas atitudes. E assim, nós vamos cada dia mais melhorar, cada dia mais criar para nós um ambiente de paz e luz.
Então, fica dessa passagem do Evangelho esse convite em agirmos com amor incondicional e agirmos com caridade para com todos. E aí, neste momento, vamos tentar serenar um pouquinho o nosso coração, para que a gente possa entrar em sintonia com as boas energias e possa fazer uma vibração em prol daqueles irmãos que estão em dificuldade. Então, neste momento, vamos iniciar a nossa vibração. Mestre Jesus, bons amigos espirituais, esteja conosco esta noite, trazendo paz, trazendo tranquilidade ao nosso coração. Mestre, ampara todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, dá-lhes coragem, resignação. Acolhe, Mestre, os irmãos desencarnados que retornaram à pátria espiritual. Acolhe suas famílias, que elas se sintam amparadas. Mestre, enxuga as lágrimas deste momento tão difícil. Ampara, Senhor, a nossa nação. Ampara os irmãos que estão sem o pão, que não sabem o dia de amanhã. Que o Senhor possa acolhê-los e levar os mensageiros do bem para todos. Que eles se sintam bem, acolhidos. Mestre, cuida da população que está pelas ruas. Que o Senhor cubra-os com o seu manto sagrado de luz e paz. Senhor, não está sendo fácil vivenciar tudo isso. Carregamos em nós incertezas e medos tão difíceis. Mas quero pedir neste momento que o Senhor nos encha de sabedoria para que a gente possa entender que há coisas que não é possível ser modificado, que precisamos passar para sermos melhores. Que esse entendimento se faça presente em nosso coração, que sairemos melhores, que faremos coisas melhores. Obrigado, Mestre, por termos as bênçãos em nossas vidas, por termos saúde, por proporcionar a nós este momento. Obrigado, Mestre, pela vida e por tudo nela que nós temos. Ampara, Senhor, os irmãos que estão nos cárceres. Ampara as crianças que estão longe da escola, que estão passando por necessidades, que o Senhor acolha cada uma delas. Ampara as crianças que estão nos abrigos, nos orfanatos, aquelas que estão nos hospitais. Cuida, Senhor, de cada uma. E ampara a nós todos, a nossa família, aqueles a quem amamos. E eu agradeço, Mestre, neste momento, por tudo que nós já vivenciamos de bom. Fica conosco ao longo desta semana e dando sempre coragem, ânimo, força para enfrentarmos cada dia. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos que acompanharam o estudo e este momento de vibração, e que Jesus esteja com vocês. Uma boa noite.